Olá, eu sou a Meg, obrigada por estarem aqui. Eu vou mostrar-vos um conjunto de trabalhos que fiz desde 2018 que entram aqui na temática da saúde. Eu sou fotógrafa documental, portanto, vão ver que são trabalhos muito straightforward, que vêm de uma escola que se chama a Nova Objetividade, em que se percebe logo do que é que nós estamos a falar, do que é que estamos a ver. Há uma certa dureza neste tipo de fotografia, vocês depois vão perceber porquê, e percebi depois com este convite, de facto, que há aqui vários trabalhos dentro da área da saúde que tocam vários pilares dentro da saúde, sendo a parte dos pacientes e das pacientes, a parte da estrutura em si daquilo que é um hospital, isto depois vai ser ilustrado pelos trabalhos, a parte dos profissionais e das profissionais em momento de crise e sem ser em momento de crise. Quando eu falo aqui crise, falamos do momento de Covid, vamos ver um trabalho sobre isso. E foi engraçado, porque com este convite, de facto, percebi que havia aí esta visão geral de todo este mundo que é a saúde e todos os elementos que o compõem e de tão complexo que é. Começamos então com o trabalho As Senhoras, feito em 2019, na Casa de Saúde da Idenha. É uma casa já com uma grande história associada inicialmente à parte religiosa, ligada à parte da saúde mental, principalmente, e começou por albergar mulheres e acho que agora já se estendeu para os dois géneros e não só na valência da saúde mental. Tenho a ideia que tem outro polo que também trata de outras especialidades médicas. Este trabalho surgiu porque toda a parte do campo daquilo que é a mente humana fascina-me bastante e poder associar isso à fotografia, então seria o sonho, seria a perfeição, e tive a sorte de encontrar a enfermeira Alda que acreditou nesta minha proposta e então avançámos com este trabalho documental. Estive um ano a fazer retratos. As primeiras idas à instituição foram para conversar principalmente, foram para ter reunião com a enfermeira Alda e com a estrutura toda que está por trás desta organização, desta instituição, para perceber, obviamente, os objetivos deste trabalho, perceber se estávamos na mesma onda. Aqui, quando se faz fotografia documental sobre realidades que não estão próximas do autor ou da autora, tem que haver uma ponte com alguém da instituição ou do espaço que estamos a querer fotografar. Essa ponte é essencial para as pessoas que vão ser fotografadas sentirem confiança, perceberem, ok, esta pessoa estranha está aqui a entrar, mas se temos alguém dentro da instituição, dentro da comunidade, dentro desta família até, que conhece e que dá o aval e que concorda e que explica, então melhor. E assim foi. Eu e a enfermeira Alda, então, eu entreguei-lhe a proposta, a ideia era fazer retratos, portanto, uma coisa bastante documental, e ela ficou com a proposta e internamente é que propôs às pacientes desta instituição. Escolhemos um público que tivesse capacidade e autonomia para tomar decisões. Portanto, vocês vão ver aqui um conjunto de mulheres que consegue ter consciência, noção para tomar a decisão de perceber qual é o âmbito do trabalho, o cariz do trabalho e perceber se lhe interessa e querer participar ou não. E assim foi. A enfermeira Alda então explicou que havia uma fotógrafa interessada em fotografar, explicou o porquê, qual seria o objetivo, para onde é que as imagens iriam, e assim conseguimos avançar. Houve só uma paciente, que se não estou em erro foi a Paula, em que foi preciso pedir autorização à família. E isto já foi em momento depois das imagens serem publicadas, elas depois saíram no Expresso, portanto, durante o trabalho em si, a captura das imagens, percebemos que havia ali autonomia para tomar decisões. E assim foi. Foi um trabalho absolutamente incrível. Às vezes as pessoas perguntam e pedem para escolher qual foi o trabalho que causou mais impacto, qual foi o mais importante. É um clichê, mas é verdade dizer que é impossível dizer. Todos os trabalhos impactam de alguma forma, as pessoas são todas muito diferentes, mas este mexeu aqui com várias coisas, pronto.
Como eu vos disse, as primeiras sessões foram passadas no café desta instituição, a conversarmos, e só depois é que passámos propriamente para as fotografias. As fotografias são naquilo a que nós chamamos, a que elas chamam a paragem, porque no caso de serviço de psiquiatria é a única especialidade, pelo menos que eu conheço, e vocês poderão esclarecer-me caso eu esteja errada, em que se pode fumar. E, portanto, as pacientes neste hospital, eu digo as pacientes porque eram só mulheres neste serviço, podiam fumar. E esta paragem era um cantinho, era como se fosse um telheiro e tinha mesmo uma configuração que parecia uma paragem de autocarro. Depois era bastante poético quase, porque nunca passava autocarro nenhum, obviamente. Mas a configuração mesmo eram uns banquinhos corridos, tinha esta placa, consegue-se perceber que era um acrílico atrás e um toldezito. E lá iam elas para a paragem, que era onde se podia fumar. E este lugar era perfeito, porque para além delas se reunirem lá, a luz era fantástica. E então, os retratos, estes que ficaram depois como o bolo final do trabalho das senhoras, foram quase todos feitos no final deste ano a fotografar, porque eu percebi, ok, aqui é que nós temos mesmo as condições reunidas, não só de luz, mas também deste espaço fazer sentido. E lá eu pude ver como é que eram muitas das interações entre elas, porque muitas vezes as cigarrilhas, os cigarros eram uma moeda de troca, era um momento de partilha, era um momento de percebermos, ok, dás-me esta, eu dou-te isto aqui. E, portanto, foi um sítio por excelência onde nós passámos este ano. Para além de fotografia, fiz também gravações de áudio, sempre com consentimento, isto já no final, porque mesmo tendo tal ponto de ligação que eu vos tinha dito que foi a enfermeira Alda, que ela faz com que este caminho que tem que se percorrer com alguém seja encurtado, neste caso alguém que vai ser fotografado, seja encurtado, porque temos ali alguém de confiança, mas mesmo assim não há milagres. Portanto, eu não consigo fazer um atalho nem um straightforward para as pessoas estarem logo relaxadas comigo, ainda por cima com uma lente à frente. E, portanto, as imagens finais acabaram por ser as utilizadas e as tais gravações onde elas estavam a falar livremente. Portanto, mulheres que tinham uma autonomia, tinham a sua rotina, capacidade de fazer a sua higiene, de tomar minimamente as suas decisões, de saber para onde é que tinham que ir, a própria rotina da instituição, as horas do almoço, jantar, lanche, conseguiam cumprir todas essas coisas. E depois aqui, no que toca em relação à parte da saúde mental propriamente, muitas destas mulheres, precisamente por terem esta capacidade, este juízo crítico e esta capacidade de autonomia, muitas delas foram institucionalizadas já em idade adulta, às vezes até já meia-idade, por surtos, por exemplo. E, portanto, até para mim, que podia achar de forma bastante arrogante que ia sem preconceitos e que é assim que caminho no mundo, eles existem. E se calhar eu não ia para lá a achar que me ia cruzar com tantas mulheres que tinham cursos superiores, por exemplo, e que depois, por alguma razão, pela complexidade da vida e da mente, as coisas mudam e tomam outro caminho e, enfim, esta imprevisibilidade. E que depois foi necessário, então, um internamento nesta casa de saúde. E as gravações, muitas vezes, eram sobre isso, era desse meu espanto, eu ando aqui a achar que não estou com preconceitos, mas será que eu tinha ponderado que alguma destas mulheres tinha, por exemplo, cursos superiores, ou aquilo que eu estou a dizer, estou a verbalizar, pode ser tonto, não é? Pode ser até injusto, mas acontece, é um mecanismo inconsciente da sociedade em que nós vivemos, da criação dos preconceitos. E, portanto, também foi um murro no estômago nesse aspecto. A saúde mental, de facto, afeta toda a gente. E não é afeta toda a gente, é uma questão de toda a gente. E, portanto, pessoas que nós não imaginamos podem estar a sofrer em relação a isso, podem vir a sofrer. E é essa parte que eu retiro principalmente deste trabalho. E os retratos foram fantásticos. Isto depois culminou, e quando o trabalho foi proposto, era já com este objetivo final de
quando finalizado, passando a redundância, ser exibido. Pronto. E foi incrível, porque nós reunimos-nos numa sala que está já pronta para ter projeções, e eu fiquei cá atrás, portanto, tivemos a arrumar as cadeiras, tínhamos as mulheres que tinham sido fotografadas, e não só, e o impressionante foi que era o som que elas faziam de porque em termos do trabalho, em termos da praxis, daquilo que eu faço, eu sempre que estou a fotografar, a minha câmera é digital, tem um ecrãzinho e eu mostro às pessoas. Sempre. É constante. Fazemos 5 fotos, vemos essas 5 fotos, mas é uma coisinha pequenina. E elas não tinham visto ainda. E se calhar, aos anos que elas não viam uma imagem de si, porque às vezes até há a própria relação com o espelho, fica de esquivo. Vamos evitar, Há muitas coisas que depois a saúde mental, a parte da mente, afeta depois a parte do nosso invólucro, não é? E eu estava com receio de que fosse um embate, que elas, quando olhassem para si, que houvesse algum tipo de surpresa que não fosse positivo, seja por que razão fosse, eu não saberia dizer qual. Mas eu acho que não aconteceu isso, eu acho que elas gostaram de se ver, portanto, não tinha nada a ver com o meu trabalho, tem que ver com elas estarem lá. E era esse som de surpresa, e depois diziam, olha, é a Maria, olha, é a Paula. Pronto, foi uma coisa fantástica e correu muito bem. Foi assim, para mim, um dos grandes trabalhos até agora. Muito bem. Continuando aqui temos a Fatou. A Fatou, este retrato foi feito mesmo já quase no final. A Fatou, este espaço, vocês veem que não é a paragem. Temos ali a parte de trás, vocês veem que o fundo é diferente. Aqui era como se fosse está a faltar a expressão, a esplanada do café da instituição, e a Fatou observou-nos durante um ano. Ela estava sempre lá, e houve uma vez que a abordei, Maria Fatou, será que gostavas de participar? E ela disse que não, e eu, ok, tudo bem. Nunca na vida insisto, ou seja, é ideal que seja ao meio caminho, que aquilo também faça sentido para a pessoa e ela venha também ter comigo, ou connosco. Mas no final ela veio. Ela veio ter connosco e eu fiquei mesmo thrilled. Mas a Maria Fatou não fumava, portanto, acho eu, mas pelo menos eu não a apanhei na paragem, apanhei-a lá na esplanada do café, onde nós também passámos muito tempo. Muito bem, continuando então aqui. Passamos então agora para a estrutura da saúde. Já falámos dos pacientes e das pacientes, neste caso das pacientes, agora vamos pensar num hospital. Nós, quando pensamos num hospital, automaticamente pensamos nos profissionais e nas profissionais de saúde. E muitas vezes pensamos só nos médicos e nas médicas, nos enfermeiros e enfermeiras, e depois onde é que está todo o restante de pessoal altamente necessário e imperativo para a existência de todo o esqueleto que é o hospital. Onde é que está esse pessoal? Pronto. Este trabalho chama-se Subsolo, foi o meu primeiro trabalho, fiz em 2018, e então, um dia, estava no Hospital Santa Maria e decidi explorar o piso -1. Chama-se Subsolo, daí o nome. No piso -2, que é onde está a morgue, conseguimos ver todo o corredor, que tem 450 metros de extensão. Portanto, vamos agora para o piso -1, que não é igualmente extenso, mas está intercalado com oficinazinhas. O Hospital Santa Maria, até há uns anos, eu não sei se mantém, este trabalho é de 2018, como eu vos disse, era o único em Portugal que ainda detinha os sítios dentro do próprio hospital onde se arranjava toda a parafernália médica. E, portanto, nós tínhamos serralheiro, tínhamos pintores, tínhamos uma trupe incrível de 3 senhoras, sendo que uma era surda-muda, que costuravam os pijamas dos pacientes e das pacientes, e também depois, imagino, tudo o resto que pudesse exigir cozer, não é? Portanto, os lençóis, as mantas. A parte da comida, a parte da rouparia propriamente dita, de lavagem da roupa, esta estrutura existe toda no subsolo do Hospital Santa Maria. E então fui à procura deles. Encontrei aqui o João, obviamente, na parte da serralharia, não é? Portanto, ao contrário dos outros hospitais, como eu vos disse, em que se algum material fica estragado, é enviado para uma empresa externa, ali há profissionais que estão
não 24/7, mas que estão, se for preciso, então de urgência, como os médicos e as médicas, acho que não, disponíveis para arranjar, então, aquilo que é preciso ser utilizado no hospital. Desculpem. Muito bem. Aqui, depois, é impressionante porque nós não fazemos mesmo ideia da complexidade do mundo que existe lá embaixo. Aqui é a parte da comida, portanto, já estamos a ver a parte da limpeza das estruturas dos tabuleiros, conseguem perceber, ali temos 3 tigelas onde estaria a sopa. Depois, podemos continuar. Carreguei 2 vezes, desculpem, obrigada. Depois, aqui, toda a parte das dietas personalizadas, portanto, pessoas que têm as restrições alimentares, que têm alergias ou que têm exigências, neste caso, que envolvem saúde, obviamente não é capricho, não é? É feito esta divisão paciente por paciente e então é organizado, os pratos são organizados individualmente para cada uma destas pessoas, consoante a dieta necessária para aquele momento da vida delas. E lá está, eu própria não fazia ideia disto. Depois temos aqui o Luís Loia, o pintor. Fiquei impressionada com a oficina, porque, coincidentemente, depois deu muito jeito em termos fotográficos. Temos quadros que fazem alusão à parte da saúde, da anatomia, e depois com toda a sua parafernália de pintor, e pensei, bem, isto quase que parece staged. Alguém deve ter... Se eu não dissesse, alguém pensa que eu tinha posto aquele quadro ali, mas perfeito mesmo. Portanto, ainda intensifica e deixa mais claro, de facto, que nós estamos em ambiente hospitalar. E é só o piquete, Luís, precisamos de não sei o quê, bora, vamos ali ao serviço de imagiologia, nananã, e bora. Pronto, e portanto há toda esta equipa, todas estas oficinas prontas a atuar e sempre disponíveis para trabalhar e no Hospital Santa Maria propriamente dito. Toda a parte da roupa. Exato. Aqui, antes de aquilo, a imagem anterior era o transporte da roupa suja, portanto, dos serviços, toda a roupa suja. Aqui, neste caso, a roupa já estava... aqui é outra parte da rouparia. A anterior podia ser os sacos com a roupa suja, toalhas, os pijamas, camisas de dormir dos pacientes e das pacientes. Aqui já é a parte do fardamento, propriamente dito, onde os enfermeiros e as enfermeiras, os auxiliares e os profissionais de saúde no geral iam buscar as suas fardas, mas também temos depois a parte das colchas para os pacientes. E, portanto, foi uma descoberta. Nunca imaginei que por baixo daquele hospital haveria este mundo absolutamente infinito de profissões, mas que estão invisíveis, mas são absolutamente essenciais para o fim que todos eles partilham, que é o bem-estar do paciente e da paciente. Todos estão para o mesmo, não é? E, quer dizer, na verdade, do paciente e da paciente, mas também do profissional e da profissional que trabalha naquele hospital. Portanto, a própria infraestrutura também é mantida com salubridade e pintada e tudo mais, também para o bem-estar de quem está lá a trabalhar, porque sem o bem-estar dessas pessoas também não vamos ter pacientes bem cuidados, não é? Muito bem. Prosseguimos. Aqui a parte da comida, estas panelas absolutamente industriais, não é? Dá para perceber. Eu sei que fiz aqui uma maroscazinha de perspectiva, mas aquela panela que está ali à esquerda é mesmo grande, não é só porque estava próxima da lente. Mas depois é engraçado perceber que há uma pessoa que está lá atrás, não é? Há uma. Havia uma equipa muito grande, atenção, mas esta senhora era como se fosse a principal e ela estava de forma bastante singela a cortar. Acho que naquela altura lembro-me que era um tomate recheado, a ementa, e que tanto é a parte dos pacientes, mas também a parte do refeitório para os profissionais de saúde. Muito bem. Passamos então para o próximo trabalho. Já fomos aos pacientes, já fomos à estrutura do hospital e agora vamos aos profissionais de saúde propriamente ditos.
Este trabalho chama-se Covidário, foi feito em 2020 no Serviço de Urgência, em Lisboa, e Covidário, para nós ficamos familiarizados e familiarizadas com esta palavra. Teve que tudo ser improvisado e estes retratos foram feitos mesmo no início. E o que é que isso significa? Significa que havia uma sala que era utilizada, até então, era uma sala de pequena cirurgia e que, naquela altura, portanto, entrámos em crise, portanto, teve que se adotar medidas e a sala passou a ser a sala de fardamento. E o que estava preconizado era, havia escassez de material, dos EPIs, e, portanto, só podia entrar uma pessoa de cada vez para o covidário. A pessoa que estava escalada tinha que se fardar enquanto outra estava a observá-la para saber se todas as áreas estavam bem protegidas do corpo. Isto foi muito no início, depois passámos a relaxar um bocadinho. E a ter mais material, não era preciso ir só uma pessoa. Pronto. Então, estes retratos são desse momento, são feitos na sala de pequena cirurgia. Eu muni-me da luz que existe, aquela luz muito incisiva, precisamente para se fazerem as pequenas cirurgias, utilizei-a para dar este ar mais dramático às imagens, mas as fotografias que nós vemos aqui são de enfermeiras que estavam mesmo prestes a entrar no covidário. Pronto. Obviamente que são retratos feitos muito rapidamente, é feito num hospital privado, portanto, estávamos no momento em que não estava a pôr, não é em risco, mas os retratos não estavam a ser feitos em detrimento da pessoa que estava lá à espera de ser atendida, obviamente, não é? Portanto, há bom senso e até para haver autorização para os fazer. São feitos com o telemóvel, portanto, era uma coisa muito rápida, mas os telemóveis agora são absolutamente fantásticos. Portanto, quem faz fotografia, faça também fotografia de telemóvel, porque os telemóveis são poderosíssimos para fotografia, portanto, é igual a uma câmara, quase. E, portanto, havia bom senso nesse aspecto. Muito bem, aqui estava a observar a Carolina a fardar-se e ela tinha acabado de pôr o segundo par de luvas e, lá está, eu estava a utilizar a luz de pequena cirurgia, todas as outras eu apaguei e, essa pose é fantástica. Ela tinha acabado de fazer, tinha de pôr a luva, lá está, porque era preciso seguir todos aqueles passos enquanto estava a ser observada. Isso é fantástico, deixa de ficar assim. E fizemos este retrato. Muito bem. Avançámos um bocadinho. Exatamente. Aqui a Liliana, como vocês conseguem ver agora, decidi pôr este retrato para verem como é que era a sala sem a luz da pequena cirurgia ligada, mas todas as luzes ligadas. Pronto. Entrava-se por uma porta deste lado e ia-se para o covidário pela porta que aparece então à direita. Contei com a generosidade da autorização destas pessoas para as fotografar, tal como acontece com todos os trabalhos documentais. Essa é a primeira coisa que digo assim que apareço, que é agradecer pela generosidade das pessoas aceitarem aparecerem. Especialmente a Liliana. A Liliana foi a pessoa que eu fotografei mais, uma amiga, enfermeira absolutamente exímia, fantástica mesmo, e alinhou em fazer estes retratos, que eram coisas mesmo muito, muito rápidas, e depois lá ia ela sozinha para o covidário. Muito bem, prosseguimos. Falámos dos pacientes e das pacientes, falámos da estrutura do hospital, falámos dos profissionais de saúde em momento de crise e agora vamos falar do preconceito que pode haver em relação aos looks mais alternativos na saúde. Este trabalho chama-se Traços, foi o penúltimo trabalho que eu fiz, acabei-o há uns meses, agora estou a fazer outro, que já vai aparecer aqui, e ele começou por causa do Pedro. O Pedro é o rapaz que aparece na terceira fotografia de baixo, vocês veem que isto são dípticos, portanto é a mesma pessoa, coberta e descoberta, e o Pedro contou-me, o Pedro é auxiliar, eu já vos vou dizer as áreas de cada uma destas pessoas, e o Pedro disse-me, Meg, não estás a perceber, eu fiz a entrevista para este hospital, atenção, os logotipos e a identificação dos hospitais, tudo isso está apagado destas fotografias porque não é relevante para aqui, interessa-nos é o statement por trás disto. E o Pedro, Meg, olha, eu estou neste hospital há não sei quanto tempo, a minha entrevista correu bem, fiquei cá, obviamente estou aqui a trabalhar, não é? E uns dias depois chamaram-me os recursos humanos, chamou-me para eu ir buscar o meu cartão de identificação.
e apagaram as minhas tatuagens do meu cartão de identificação. Portanto, o Pedro tem tatuagens no peito e ele recebeu a sua fotografia, portanto, tipo passe, depois cortam, não é? Que é feita no próprio hospital, porque depois da pessoa ficar admitida, não é? Nos próprios recursos humanos, tem lá a própria pessoa, pronto, tem a sua máquina fotográfica e as pessoas ficam atrás de uma parede branca e a fotografia é feita lá, pronto. E ele recebeu e ele, ué, mas eu não tenho aqui as minhas tatuagens. E eu, vamos fazer um trabalho fotográfico sobre isso. Vamos fazer um trabalho fotográfico sobre isso. Portanto, o Pedro foi um mote para este trabalho. E então, o que é que eu fiz? Eu andei à procura de profissionais de saúde, seja de que área for, que tenham um look mais alternativo, não só tatuagens. Fotografei pessoas com piercings, pessoas com cabelo pintado, pessoas com rastas, para se falar precisamente sobre o olhar que nós depositamos em alguém, consciente e inconscientemente, quando tem um look mais alternativo. Por mais desconstruídos e desconstruídas que nós possamos ser, há esse peso. Pronto. E encontrei de todas as áreas. Temos uma médica, temos uma técnica, temos uma enfermeira, temos um maqueiro, temos um auxiliar e temos mais um enfermeiro. E tenho mais. Eu pus estas imagens, mas tem mais. É uma série com mais pessoas. Portanto, as pessoas tatuadas e com looks alternativos estão em todas as áreas, obviamente. E a questão que se coloca, e a questão que eu colocava logo era, ok, então e como é que é? Sentes preconceito por parte dos pacientes e das pacientes? Alguns sim, não muito, mas houve uma coisa que se repetiu e que me deixou espantada, que foi que a maioria sente preconceito dentro da própria instituição. Portanto, não são os pacientes e as pacientes que podem associar tatuagens, piercings, cabelo pintado a menos profissionalismo. Não, são os próprios colegas que fazem isso. Incrível, não é? Portanto, e eu fiquei, como assim, a sério? E, portanto, até foi a Helena, uma rapariga do Hospital Santa Maria, e foi ela que me disse isso. Eu disse, olha, por favor, até escreve sobre isso, porque eu não fazia ideia. Portanto, eu parti para este trabalho com uma premissa que era o preconceito que pode haver em relação aos pacientes, mas nunca tinha pensado sobre dentro da própria empresa, ou dentro da própria instituição, neste caso, do hospital, seja o que for. E isso repetiu-se. Portanto, pasme-se, não é? Não são só aquilo que nós temos de dizer, as pessoas mais idosas, os pacientes mais idosos vão, não, eu não quero... acho que nunca nenhuma destas pessoas me contou uma coisa tão ostensiva, a não ser o Pedro, que foi uma coisa dentro da própria instituição. A Helena também fala, como eu vos disse, desse preconceito por parte de colegas, seja de que idade for, portanto, não... Se acharmos que o preconceito em relação a esta temática vem de pessoas mais velhas, e eu aqui mais velhas, não, enfim, seja qual for essa geração, não é verdade. Portanto, pode vir até de pessoas mais novas, pessoas da mesma idade da pessoa que está tatuada. Portanto, o preconceito pode vir, seja de quem quer que seja de quem for. Pronto, e então, em termos formais, este trabalho adquiriu o formato de díptico, em que o que é que acontece se nós taparmos a pessoa que está tatuada e olharmos só para quando ela está coberta, e se eu fizesse o exercício agora de passar as imagens e de mostrar a pessoa coberta com o casaco ou com, ou com a bata, e vocês automaticamente iriam traçar uma imagem, não literalmente falando, daquela pessoa, ou até se eu vos dissesse a profissão. Esta pessoa é médica. Quantas pessoas aqui é que iriam... Vamos dizer assim, imaginem que eu dizia assim, feche os olhos e imaginem um médico ou uma médica. Quantas de vós é que iam imaginar alguém tatuado? Quase ninguém, não é? Portanto, é uma coisa que nós não associamos à classe dos médicos e das médicas, profissionais de saúde no geral. Portanto, é verdade que, inevitavelmente, há estéticas que nós associamos mais a umas áreas do que das outras, do que a outras, mas estão lá, pronto. E depois confrontando e percebendo, pois é, por acaso não diria, não é? E pasme-se que são igualmente profissionais, não é? E que não interfere absolutamente em nada, rigorosamente nada. Levantaram-se algumas questões
Está, porque eu não domino os temas totalmente quando entro para eles, porque é impossível, não é? Eu vou estudar sobre o tema exaustivamente, vejo o que é que já está feito, mas obviamente que não domino tudo, e falaram-me, por exemplo, em relação a piercings, sobre controle de infecção. E aí não há como contrapor, ou seja, não é? Ou seja, há dados científicos, portanto, aí se de facto um adereço pode ser perigoso e pode contribuir para a infecção ou algum tipo de risco, não dá para contrapor. Agora, quando falamos de uma tatuagem ou de uma cor de cabelo, desde que ele esteja devidamente apanhado, essas coisas todas, então aí, de facto, não vejo onde é que possa estar o risco, não é? Onde é que aquilo pode, de facto, influenciar a prática e o profissionalismo do profissional de saúde, passando a redundância. Muito bem, avançamos. Ok. Então, falámos. Se pudessem descer um bocadinho mais até... E perfeito, agradeço. Ótimo. Então, falámos dos pacientes numa instituição, neste caso das pacientes, as senhoras. Depois falámos do subsolo, a estrutura. Depois falámos, acho que, a ver se não me perco, falámos do... Eu acho que foi logo para os traços, não foi? Falámos logo dos senhoras, subsolo... E depois... Covidário, thank you. É mesmo isso, covidário. Portanto, temos a visão dos pacientes. A visão é bom quando é um trabalho fotográfico. Temos a parte dos pacientes, temos a parte da estrutura, temos a parte dos profissionais enquanto trabalhadores, temos a parte dos profissionais enquanto seres que têm uma imagem e agora temos a parte de fotografar pessoas que têm algum, neste caso não se chama doença, uma condição e pronto, também tenho trabalhos com essa ótica. Este é o trabalho que eu estou a desenvolver agora, chama-se cartografia. Em relação ao título, criar um título, seja para que obra for, é uma coisa incrível, porque às vezes eles surgem espontaneamente, não é? Mas mesmo que surjam espontaneamente, eles vêm de nós, portanto, deste coquetel imenso que é a nossa cabeça e de inputs a todo o momento. E surgiu-me assim, foi há 2 dias, portanto, já com o trabalho ongoing é que surge o título. Cartografia, não é? O estudo dos mapas. E nós, quando imaginamos um mapa, então, aqueles do século XVIII, mais em sépia, não é? E as manchinhas depois do mapa mundi, por exemplo, que são os países e tudo mais, o vitíligo adquire depois manchas que parecem pequenos países. E então a pele passa a parecer pequenos países, daí o título cartografia. É um trabalho, então, sobre vitíligo e é a primeira vez que estou a abordar um tema em que tenho alguém próximo com esta condição. Nunca aconteceu. O meu avô tem vitíligo, portanto, é uma realidade que eu conheço desde sempre. No caso dele, quando eu comecei a ter memória, ou daquilo que eu tenho memória agora, ele já estava tão alastrado que eu sempre achei que a pele do meu avô era muito branquinha, portanto não percebi logo na altura que aquilo já era o vitíligo e não era a tez propriamente dele. E neste momento ele tem o corpo totalmente coberto e se tudo correr bem vai ser uma das pessoas fotografadas, está num lar, eu espero que ele aceite, mas está mega consciente e pronto, porque vai ser o exemplo de como o vitíligo pode depois preencher a área corporal toda e ninguém sabe neste momento que ele tem vitíligo, pronto. E é importante ter também esse exemplo no trabalho. Até agora fotografei 3 pessoas, a Ana, que é esta pessoa que está aqui, a Glória, foi a primeira, já vos vou mostrar, e a Maria Julieta, que fotografei ontem, que não incluí nesta apresentação, porque já foi fotografá-la à tarde. A fotografia na saúde mental, a fotografia nesta parte de uma condição que é visível. Fotografar a saúde mental, nós não temos uma expressão evidente da condição de saúde que está a acontecer, não é? Portanto, é um trabalho que pode ter, por exemplo, vídeo, que pode ter legenda, que pode ter texto associado. No caso, o trabalho sobre vitíligo está autoexplicativo, então, para as pessoas que têm as manchas bastante visíveis, é autoexplicativo. Pronto. No caso deste trabalho específico, eu faço também gravação áudio. Ainda não aconteceu, mas é uma coisa que eu quero fazer, e é aqui que entra aquilo que é ser fotógrafo, muitas vezes sobre temáticas mais delicadas. Quando cada uma destas pessoas abre a porta,
de casa, porque eu, lá está, fico grata porque as pessoas recebem-me e aceitam participar, e eu fotografo-as em casa delas, para ter elementos que as caracterizam também na fotografia e para elas se sentirem à vontade, mais à vontade do que se fosse num estúdio. E eu fico sempre, uau, que... não é para irmos para aí ainda. Já fizemos spoiler do tema seguinte. Eu fico espantada neste caso, não é? Pelo tema, pela imagem das pessoas, e até que ponto é que uma pessoa pode dizer, uau, lindíssima. Uau, lindíssima. Podemos ir para a imagem anterior, por favor? No caso da Ana, eu fiquei apaixonadíssima por esta questão dela ter este set de pestanas branco, não é? Ela tem depois também toda uma extensão de cabelo que acompanha, mas ela pinta. E eu dei por mim a dizer uma coisa e depois logo a querer retirar, e depois ela deu-me o espaço para eu poder assumir aquilo e pedir-lhe desculpa, porque eu estava-lhe a dizer, eu acho isso lindíssimo. Mas isto que eu acho lindíssimo é uma luta diária para a Ana. E é uma coisa, no caso dela, ela explicou-me, ela tem vitíligo desde os 11 anos, e, portanto, desde os 11 anos, não é? Portanto, visível, em áreas visíveis, começou na cara, no caso dela. Portanto, muitas vezes, até enquanto fotógrafa, ter cuidado quando são estas temáticas em que estou a pôr um exercício estético ao lado de um tema que é delicado para a pessoa. Então, pronto, a Ana é fantástica e ela percebeu que o meu entusiasmo foi, obviamente, não queria ser superficial no que toca a este assunto, fugiu-me, porque eu, de facto, acho muito bonito, mas calma, isto é uma luta desde os 11 anos da Ana e que lhe custou muito a assumir. Ela só há 10 anos explicou-me que coincidiu com o momento de um cancro que teve. É que eu acho que foi há 10 anos que ela deixou de pintar as pestanas, desculpem, com rímel. Portanto, só há 10 anos é que conseguiu assumir esta sua característica, se bem que não há nenhum timing para isso acontecer, nem tem que fazer assim. Se ela não quisesse assumir, está tudo bem. Pronto, e isto também, portanto, vocês conseguem ver que cada um dos trabalhos fotográficos também tem uma série de aprendizagens para mim, enquanto pessoa, enquanto fotógrafa. Isso é fantástico. Muito bem, e portanto agora, lá está, eu quero dizer às pessoas que as acho lindíssimas, mas espero um bocadinho. E não estou a mentir, atenção, não é só tipo, deixa de dizer que ela está linda, que é para pousar, nada disso. É real. Acredito mesmo naquilo que estou a dizer. Mas a prioridade aqui é a história da pessoa. Pronto. Passamos então para o último trabalho, A Cor da Luz. Este foi 2022, 2023, que depois foi exposto no Arquivo Municipal de Lisboa e é sobre pessoas com albinismo. Portanto, fotografei por Portugal inteiro pessoas com albinismo, incluindo nas ilhas. Fui à Madeira também fotografar os irmãos Beatriz e Ricardo, ambos com albinismo. E foi fantástico. Portanto, lá está, mais um trabalho em que falamos de características físicas, em que me pode fugir a tal questão de uau, que bonito, que bonita, mas uau, calma. No caso da Gabriela, a Gabriela tem ascendência africana, a nacionalidade dela é angolana, e, portanto, como os trabalhos que faço são todos documentais, interessa-me que cada uma das pessoas esteja nos seus ambientes. E, portanto, foi também, talvez um bocadinho menos de um ano, em que fotografei cada uma destas pessoas nos seus locais de trabalho, em casa, em momentos de lazer, tudo. Porque o documento tenta ser o mais informativo possível e, portanto, se as pessoas me dão abertura para isso, eu quero-as nos sítios que elas frequentam, os sítios onde elas pertencem. E assim foi, mais uma vez, grata por terem aceitado, e assim foi. Esta fotografia foi feita em casa da Gabriela. No caso do albinismo, portanto, sabem perfeitamente que, para além da questão da pele, acarreta também condições oculares. E voltamos à questão daquilo que um trabalho me pode oferecer também. No caso de uma pessoa que eu fotografei que não está aqui, que é a Nazaré, podemos passar para a outra, desculpem.
Já vou explicar o contexto destas. A Nazaré é natural de Paredes de Coura, uma aldeia que eu nem sequer sei se chama Aldeia Serianos, um lugar de tão remoto que é, em que ela contou-me que até aos 15 anos dormiu numa cama de palha. E esta parte é importante para contextualizar e vocês perceberem. Ela tem 4 irmãos, 3 são albinos. Isso também me fez perceber, também pela questão dos irmãos que eu fotografei na Madeira, eu pensava que o albinismo seria sempre uma coisa, uma condição espontânea, mas ela pode ser causa de consanguinidade. Ou seja, casamentos, ou uniões neste caso, não necessariamente casamentos, mas uniões entre primos direitos. Nós sabemos que o traço mais comum seriam os traços cognitivos, não é? De que pode acontecer. O albinismo é também uma dessas possibilidades. Porquê? Porque como é que é possível que não sei quantos irmãos, nascidos em idades diferentes, sejam albinos? Seria uma mutação assim espontânea. A probabilidade era baixíssima de acontecer mais do que uma vez se não houvesse essa propensão ou essa probabilidade aumentada. E foi uma coisa que, lá está, que eu aprendi. E era o caso. No caso da Nazaré, que vivia em Paredes de Coura, os pais eram primos direitos, os avós eram primos direitos. Portanto, aquela árvore genealógica era mínima, não é? E, portanto, obviamente, então, a probabilidade disto acontecer era maior, e daí que de 4 irmãos, 3 sejam albinos. Condições bastante precárias, mesmo assim, conseguiram ter escola adaptada, em que era preciso ter lupas por causa dos problemas oculares. Ela tem 5% de visão disponível, eu não sei se estou a dizer bem, mas que é, pronto, boa. Devo estar a dizer uma gafe, desculpem. Os irmãos conseguiram essa adaptação, e assim foi. E ela só tocou nisto assim de raspão. Eu depois não quis invadir, não quis saber mais, porque as pessoas dão-me exatamente aquilo que querem. E tentaram raptá-la nesta aldeia. Porque, não sei se vocês sabem, mas o albinismo, principalmente em África, está associado para além de estar associado, por consequência a isto, a coisas absolutamente macabras, mas está associado a misticismo, bruxaria, enfim. Portanto, em África, principalmente, os albinos e as albinas são alvo de extrema violência. E ela, eu não me lembro agora se foi só ela a quem tentaram raptar, se foi também um dos outros 2 irmãos que são albinos, mas seria com algum fim, assim, deste género estranho, não é? Portanto, que raio... Pronto, eu depois não quis saber mais. Portanto, até numa aldeia, num lugar de Paredes de Coura, há isto, meu Deus, pronto. Entretanto, tenho pena de não ter posto aqui na apresentação, não sei porque é que não pus. A Nazaré é bombeira, portanto, mesmo com 5% de visão... Quem é que me sabe dizer? Como é que se diz? 5% de visão quê? Boa. Como é que eu quero dizer? Como é que é? A cuidade? Tem 5% da cuidade visual. Consegui? Deve ser? Bom, pronto. Eu já vou adotar para a próxima vez que falar disto, tem 5% da cuidado visual. Uau! Ela é doutorada em optometria. E então, ela consegue ser bombeira. E eu fotografei lá no quartel e vai para o terreno. Portanto, não impossibilita de ter a sua profissão. Outra coisa, esta parte é fantástica. E acho que posso dizer isto. Ela e os irmãos tiveram a sorte de ter este auxílio, como eu vos disse, na escola primária e depois nos anos seguintes, em que era preciso a lupa, era preciso um foco, se não estou em erros, direto para os livros, para conseguirem ler. E ela foi ajudada a vida toda neste aspecto. E ela pensou, não, agora quero ajudar eu. Então ela foi fazer serviço social, licenciou-se. E mudou-se para a Lourinhã, onde a fotografei, para fazer, acho que foi onde foi o seu, não sei se foi um estágio ou se foi onde foi colocada, não sei, e ainda exerceu como assistente social. Portanto, esta ânsia, esta necessidade também de sair do foco da pessoa ajudada não, eu também consigo ajudar, também tenho faculdades, capacidade para ajudar. Pronto, entretanto, depois
Não sei como é que foi o resto da biografia dela neste aspecto, mas acabou por sair e ela agora está então nos Bombeiros e no Pingo Doce da Lourinhã. E tive a sorte também de a fotografar lá no Pingo Doce. Depois, Ricardo e Beatriz, irmãos na Madeira. Esis, a Exisberta, que vive na Inglaterra e veio para cá para fotografarmos. Sempre com história de preconceito associado. No caso, por exemplo, da Exisberta, sendo que vive em Londres, principalmente no centro, não é? Em que há looks muito mais alternativos, não sente tanto os olhares. Por exemplo, no caso da Gabriela, às vezes perguntam se ela não será nórdica, não se percebe logo que algumas pessoas não percebem logo que será albina. Fica um bocadinho mais óbvio quando ela está com a família toda, não é? Tipo, a família toda angolana neste caso, tez mais escura, podia não ser, e pronto, está lá ela, tipo, ok. E esta parte lá está, delicada depois do preconceito, das dificuldades, da violência que pode vir associada, que vem logo, a partir do momento que é preconceito, à violência, seja de que forma que pode adquirir. Isso também me interessa registar. E assim, chegamos ao fim. Pronto. Portanto, a saúde em foco, temos aqui a estrutura toda deste globo imenso, que é... Toda também não. Mas ampla, que é... olha, temos aqui a Esis, afinal, boa. A Esis é a tal que vive no UK e que sente menos preconceito lá, porque as pessoas são mais alternativas e então não olham tanto para ela. Uma visão aqui geral de como é que a câmara fotográfica consegue chegar às diferentes valências da saúde, pegar pelas diferentes perspectivas, literal e figurativamente falando, e registar isso para sempre, numa imagem. Obrigada. Obrigada, Meg. Obrigada. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo para perguntas e... Pronto, se houvesse uma... Há uma. Alguém quer muito fazer uma pergunta. Se quiser, pode ser. Apesar de eu ter acabado de dizer isto e agora não ajudar tenho nada. aulas a seguir, então. Pronto. Porque depois, efetivamente, nós não temos... Tem aqui uma? Sim. Não, mas porque ao contrário dos nossos outros oradores, a Meg vai ter que ir embora e, portanto, não vai poder estar aqui. Tenho aulas a seguir, mas agora fico constrangida. Mas há a forma de... Queres deixar, se calhar, uma forma das pessoas te contactarem? Podem contactar, sim, podemos... Sim, deixa-me só ver, eu começo... Ok. Tranquilo, eu posso escrever... Sim, posso deixar o meu Instagram depois. Faça a pergunta, é muito rápido. Sim. É mais uma curiosidade. Falaste há pouco de alguns projetos que surgiram, se calhar, de uma forma espontânea, porque conhecias a enfermeira ou porque surgiu aquela conversa da tatuagem. Fiquei com curiosidade, como é que surgem estes projetos? Em espaços que às vezes são tão fronteiriços deste tipo de olhar, ainda por cima a ressalvar aqui algumas características que, se calhar, são frágeis de apontar. E, portanto, fiquei com essa curiosidade. Como é que tu entras... como é que surge o convite, se é que surge, pronto, como é que surgem estes projetos? Parabéns pelo trabalho, que é fantástico. Obrigada. Surgem todos da minha cabeça e o que acontece é que eu tenho uma proposta e que chega às pessoas e pergunto se posso avançar. No caso do trabalho do subsolo, por exemplo, das profissões invisíveis do hospital, eu literalmente estava a percorrer o corredor, entrei numa das oficinas e perguntei com quem é que eu posso falar. Mandaram-me para uma oficina não sei de onde. Não sei com quem é que falei. Não é aqui, é o engenheiro não sei o quê. Cheguei ao engenheiro. E depois tive a reunião com a parte do administrador do hospital. Portanto, surge tudo da minha cabeça. Eu estou aqui a pensar, sim, foram todos da minha cabeça. Sim. Acho que sim. Sim, foram. E é isso. Eu depois redijo uma proposta, principalmente a da saúde mental, tudo escrito, balizado, para onde é que aquilo ia ser utilizado, as autorizações da assistência de imagem, todas essas coisas, e depois proponho e espero obter um sim, fazer figas. Pronto. Tive a sorte de encontrar, no caso imagino que estava a falar mais da parte frágil, fosse a parte da saúde mental. Pois foi isso, pronto, no caso foi ter tido a sorte de me cruzar com a enfermeira Alda, que me recebeu e acreditou, e depois, atenção, eu levo também o meu portfólio, não é? Portanto, tenho o meu portfólio, tenho coisas que são públicas e, portanto,
isso também já faz com que as pessoas, quando me recebem, vejam que já há alguma estrutura por trás desta proposta. Portanto, não é assim nada caído, se bem que as pessoas têm que começar por algum lado. Portanto, e foi isso. Impactou-me, sobretudo, a questão da tatuagem. Né? Sim. Falar desse preconceito que surge desde dentro. E por isso é que eu perguntava como é que surge este caminho. Porque Sim. para conseguir, obviamente não está aqui em destaque a entidade, mas coloca em visibilidade uma situação que existe e que parte de dentro. Sim, mas eu não expus as instituições, apaguei os logos e não sei o quê, até porque isso seria outro trabalho. Seria outro trabalho. E, exatamente, é o statement. E não é denunciar propriamente, porque as próprias pessoas lesadas, o Pedro depois tratou disso de forma autónoma, porque lhe afetou diretamente. Mas pronto, é tudo assim, é da minha cabeça e é esperando. Epá, eu espero que aceitem. E até agora correu tudo bem. Obrigada. Meg, queres partilhar então o teu... Sim, pronto, se quiserem contactar de alguma forma, podem contactar-me pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail. O meu Instagram é Meg Rodrigues, portanto, como está escrito aqui no slide, é só escreverem Meg Rodrigues. E depois, através do Instagram, eu posso dar-vos o meu contacto mais direto com todo o gosto. E obrigada e desejo um bom resto de evento e de festival. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Meg. Podes...